Queda da Babilônia. Depois disso, vi outro anjo que descia dos céus. Tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa: Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. À custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Amém? Primeiramente, os 3 versículos, nós vamos estar analisando. O capítulo 17, que nós vimos da última vez, vai falar da grande prostituta. E essa prostituta tinha por cidade Babilônia. Tinha um nome de mistério, né? No capítulo 17, no versículo 5. Em sua testa havia esta inscrição: mistério, Babilônia, a grande e mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Então, a maioria concorda que essa Babilônia não era a cidade, uma cidade literalmente falando, mas era algo simbólico. É lógico que existiu ali uma cidade por nome Babilônia. Hoje ela está em ruínas, lá no país chamado Iraque. Se encontra lá as ruínas de Babilônia, onde está descrito na Bíblia, principalmente ali no livro de Daniel, onde Daniel foi levado cativo, bem novo ali, adolescente, para aquele lugar, e ali praticamente ele passou toda a vida até a sua morte. Antes disso, na mesma região ali, no mundo antigo, existiu Babel, né? A torre que foi construída, que está lá em Gênesis, no capítulo 11, se não me engano, aonde os homens queriam chegar ao céu, e aquela torre que eles fizeram com a intenção de chegar ao céu foi chamada de Babel. E esse nome veio através do que Deus operou naquele lugar nos homens com o intuito de separá-los, que foi ali a confusão de línguas, né? Os homens, cada um falando uma língua diferente, não puderam mais se comunicar e continuar a construção daquela cidade. Desse capítulo aí, dessa passagem, nós temos ideia de quê? Da onde surgiu a variedade de línguas que tem no nosso mundo, né? Quantas línguas há no mundo? Nem eu, nem você sabe, né? Nós não poderíamos mensurar quantas línguas, dialetos há no mundo, já existiram também. Alguns já se extinguiram. Então a cidade existiu. Ela existiu. Mas só que aqui em Apocalipse, a grande maioria vai entender que não é uma cidade literal. É algo simbólico. Há quem diga, né? Nós temos aqui na Assembleia de Deus Coqueiral Taparica, eu já ouvi ele ensinando, que é o pastor Mário Souza, que vai haver 2 Babilônias, e que uma é a Babilônia antiga, que ela se recomporá, ou seja, ela vai se reconstruir num tempo futuro. Eu ouvi há muito tempo o estudo dele, eu tinha no computador, não lembro se ele disse se vai ser no período da grande tribulação, mas ele entende que essa cidade que já existiu, ela vai retornar a existir, e ali Deus vai julgar. E isso ele tira esse entendimento em cima desse capítulo 18 aqui. Apesar de ilustrar o capítulo 18, os reis, os povos se lamentando da sua riqueza, de toda a sua luxúria, né,
seu ouro, sua prata, seus tecidos, falando ali da mercadoria que era em todo o mundo, através das naus, das navegações, o pastor Mário Souza entende que a Babilônia do Antigo Testamento vai se reconstruir, mas vai ser destruída na volta do Senhor Jesus. Então, o capítulo 17, que fala da grande prostituta, e lá eu até gravei também um áudio, né, do estudo do capítulo 17, coloquei lá no YouTube. Os robozinhos do YouTube, eu acho que são robôs, não sei como eles identificam, né? Já até mandaram umas 3 mensagens de advertência, assim, manter, né, o respeito nos comentários, aquelas alertas que eles dão lá. Só pelo tema que eu coloquei do estudo, né, a grande prostituta, eles já ficam alerta, já ficam ligados, né? Então, enquanto o capítulo 17 vai dizer que ali essa prostituta, sendo uma religião, e essa religião está contaminada por Babilônia, e Babilônia nós entendemos que é o quê? O sistema mundano, o capítulo 18 vai falar desse sistema mundano, mas voltada para o comércio, voltada para os negócios, para a sua riqueza, para o seu, enfim, comércio. Vocês entenderam? Então, enquanto o capítulo 17 mostra a grande prostituta, essa religião, se contaminando com esse sistema mundano, porque há um sistema operando no mundo, que nós entendemos que é o sistema governado por Satanás. E essa prostituta do capítulo 17, que é essa religião, essa igreja, estava de mão dada com o mundo, estava sendo contaminada, né, com o mundo, com Babilônia. Mas o capítulo 18 vai falar somente da queda desse sistema operando, que opera e vai operar até a volta de Cristo em todo o mundo. Não Babilônia, literalmente falando. Eu entendo que Babilônia também não é um lugar somente, ou a cidade de Babilônia que existiu, que vai se reconstruir, mas sendo esse sistema que está em todo o mundo. Quer pegar o microfone? Quer não? Tá com vergonha? Fica bonita, sua voz fica bonita. Vai, pergunta aí. Saber tudo que essa pessoa está fazendo através dessa marca da besta. Através da marca da besta. Repete a pergunta, por favor. Não, só o final. Ele falou que, no caso, Satanás está implantando esse sistema para quando já é uma preparação. Ele até citou a vacina, eu lembrei da fala, falando da vacina de Covid. Ele falou assim que isso é o princípio da marca da besta. Que, no caso, a vacina é para treinar as pessoas, porque vai vir a marca da besta, e com essa marca da besta, Satanás vai conseguir controlar onde a pessoa está, o que a pessoa faz. Aí, no caso, ele vai se tornar onipresente nessa questão, que ele vai conseguir saber aonde cada pessoa está, como se ele estivesse junto com a pessoa. Não, para mim não procede desse jeito.
Com certeza não. Ele nunca vai se tornar onipresente através de pessoas. Não, mas não está falando literalmente, mas em um caso que ele não conseguia ver em todos os lugares, ele vai conseguir ver através dessa marca, que vai estar no sistema. Ele vai conseguir Então seu colega crê que a marca da besta é assim, algo literal. Que quem assumir essa marca... Tá. Quer perguntar alguma coisa antes que eu conclua a pergunta dele? Vai, fala no microfone. Falou e perguntar, será que o sistema está no mundo desde a época de Jesus? E o que Nelson falou, eu já ouvi também. É porque eles vão fazer que nem essas câmeras, esses negócios, eles vão vigiar 24 horas o ser humano. Aí eles vão fazer, não sei o que é, mas vai apresentar uma coisa no cara que eles vão conseguir ver até o pensamento. Tudo eles vão saber. Vai te vigiar 24 horas. Uhum. Agora, assim, não sabe o que vai ser. Se é um chip, se é um... Se vai Bom, primeiro, aqueles que terão a marca da besta, eu entendo dessa forma. Vocês podem discordar. Aqueles que terão, que têm já, vamos dizer assim, porque nós vimos na semana passada, né? No capítulo 17, no versículo, não sei se é o 8 ou 12, né? O que era, o que foi, o que era, o que é e há de vir, ou seja, a besta sempre existiu, de certa forma, sendo ali representado pelo o anticristo. Vamos ver se é o capítulo... versículo 8, isso mesmo, capítulo 17, versículo 8. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujo nome não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo. Então, a besta que viu era e já não é. E ela está para subir. Então, ou seja, ela foi, já não é, mas retornará. Então, esse sistema sempre existiu. O sistema do anticristo. Então, eu não entendo que será assim algo literal, uma marca. Eu entendo que é o quê? Uma forma de pensamento, aonde esse sistema atua nos filhos da desobediência. Eu entendo dessa forma. Então, não entendo que seja, se for a vacina, eu estou com a marca da besta, já era. Pastor Alex, você está perdido. Eu tomei a vacina. Tomei a vacina. Passa para a Ana Paula lá. Vamos lá. Mas aí, se a gente errar, a gente literalmente vai para o inferno. Se caso a gente cair nessa, vamos supor se for a marca da besta. Se for a vacina, se a vacina for a marca da besta, eu vou... Tá.
Como é que eu vou explicar isso aí? A vacina, a tecnologia do chip, pode ser assim o sinal que já chegou o tempo do fim, entendeu? Se é que vocês estão me entendendo. O espírito do anticristo, o espírito da besta sempre agiu. Lógico que nós estudamos na semana passada que virá o chefão dos anticristos, vamos dizer assim, né? Vai vir o homem do pecado, né? O filho da perdição, aquilo que Paulo fala lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, né? Porque não será assim sem que antes se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição. Então vai vir aquele chamado o anticristo, que vai ser o principal do fim dos tempos, que vai governar o mundo por 1 hora, segundo está lá em Apocalipse, né? No capítulo 17, se eu não me engano. 1 hora, o Apocalipse é muito simbólico, né? Não é que ele vai governar por 1 hora, né? Entendeu? Tudo muito simbólico. Então, assim, por isso que eu creio que essa questão essas coisas de forma universal, vacina, chip, é um sinal que já chegou os últimos tempos, aonde o quê? O anticristo que vai governar o mundo inteiro com seu sistema babilônico e também nos filhos da desobediência, está chegando. Mas não que eu estou vivendo no período final e vai surgir uma vacina que vai proteger contra todas as doenças e será que essa vacina é o sinal da besta? Será que se eu tomar eu vou perder minha salvação? Eu já não creio dessa forma. Entendeu? Eu não creio que vai vir algo assim, um chip, uma vacina, que eu vou tomar e vou perder minha salvação. Entendeu? Eu acredito que o sinal da besta é uma questão de uma forma de pensamento. Os filhos da desobediência, o que Paulo fala lá em Efésios no capítulo 2, a partir do versículo 1. Né? O espírito que opera nos filhos da desobediência. Então eu creio que o sinal da besta é isso aí. Sim. Sim, se a pessoa pecar e não se arrepender, pode ser que muito provavelmente a pessoa nem chegou a se converter, né? A pessoa peca e não se arrepende. Pode ser que nem chegou a se arrepender. Então, enfim, essa Babilônia, que é uma representação do sistema mundano operado por Satanás, e tendo aqui no capítulo 18 voltado para falar mais da questão econômica, do poder econômico, da luxúria, e o mundo está muito preso a isso, né? Paulo vai falar lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 9, em diante, né? Falando do dinheiro, né? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e traspassaram-se a si mesmo com muitas dores. Então, o dinheiro, a economia, hoje, irmãos, tem 3 coisas que faz guerra no mundo, né? Hoje não, sempre. 3 coisas que faz guerra no mundo: religião, política e economia. Dinheiro causa guerras. Dinheiro, as pessoas matam um outro. Dinheiro, as pessoas escravizam um outro. Dinheiro, eu sou capaz de como é que se diz? Te enganar. Sou capaz de te enganar por dinheiro. Sou capaz de dar as costas a um amigo por dinheiro. Não eu, né? Misericórdia, mas
Por dinheiro as pessoas fazem tudo. E essa Babilônia, ela seduziu o mundo com a sua riqueza. Então, nisso daí, esse capítulo 18, ele vai falar de três coisas. Três coisas. No capítulo 18, a Babilônia é o mundo, a cidade da luxúria, a morada dos demônios, em contraste com a Nova Jerusalém, a cidade santa e morada de Deus. Então, João, ele ouviu 4 vozes que sintetizam a queda da Babilônia. Deixa eu botar meu óculos aqui, que está tenso, tem que botar, não tem jeito. A voz da condenação, a voz da separação, a voz da lamentação e a voz da celebração. Então, do versículo 1 ao 3 que nós lemos, vai falar da voz da condenação. A queda registrada aqui não é a Babilônia histórica, prevista por Isaías e Jeremias. Esses 2 profetas, eles profetizaram a queda da Babilônia, mas Babilônia literal. Isaías, muitos anos antes, 100, 150 anos antes, ele profetizou a queda dessa cidade que está lá em ruínas, no estado do Iraque, né, no país chamado Iraque. Jeremias vivenciou esse cativeiro, o povo de Deus, os seus irmãos sendo levados para essa cidade. E os 2 profetizaram a queda da Babilônia e a sua palavra se cumpriu, porque o que sai da boca do profeta é palavra de Deus, e palavra de Deus ela se cumpre. Se cumpriu e Babilônia caiu. Mas essa Babilônia aqui não é essa cidade que esses profetas profetizaram. É o sistema mundano. Lembrando que as 7 taças, no capítulo 16, vai falar o quê? Da consumação da ira de Deus. Vai dizer a palavra que com ela Deus consumou a sua ira. Ou seja, ali Deus, ele esgotou toda a sua ira no mundo pecador. Enquanto as taças vai falar de uma destruição total, as trombetas, né, lá no capítulo 8, a partir do capítulo 8, quando vai falar das trombetas, vai falar de algo mais cirúrgico, né, a terça parte. A terça parte foi destruída, a terça parte dos animais marinhos, a terça parte da natureza. Mas quando chega nas taças, no capítulo 16, vai falar de uma destruição total. E no final do capítulo 16, dá a entender o quê? Que será a combinação de todas as coisas, a destruição da terra, novos céus e nova terra. Então, eu entendo que no capítulo 16, no final, a igreja estará sendo arrebatada. E esses capítulos aqui, 17, 18, sendo capítulos parentéticos, vai estar ligado, eles estão ligados ao capítulo 16, aonde a destruição da terra vai vir com a condenação desse mundo pecador às nações, todo esse sistema aqui, e a igreja se regozijando já nos céus. Recapitulou? Se ficar gravado lá e você ouve várias vezes, você vai pegar melhor ainda. A igreja estará sendo arrebatada. E aqui a condenação, tudo sendo ali. Bom, 144 mil vai falar lá no capítulo 7, né? E são os escolhidos, eleitos. Alguns até acreditam que é um número literal, né? Número literal. E se tem ideia de que 144 mil realmente fazendo parte ali de judeus, né?
descendente de judeus escolhidos para, no período da grande tribulação, estar pregando a palavra de Deus. Outros entendem que é um número simbólico e falando não somente de judeus, mas de toda a igreja. Sim, acabou. Quem ficar, o resto vai ser condenado. Entendeu? Alguns acreditam em repescagem. Esse negócio de segunda chance, não, tem linha de pensamento que acredita. Eu, irmãos, hoje... Já pensou a... Eu acho que a volta de Cristo, os que creem em segunda chance, são as pessoas que são pré-tribulacionistas, né? Não todos eles, mas alguns. Os pré-tribulacionistas creem que Jesus vai voltar, a volta chamada parousia no grego. Parousia quer dizer chegada rápida, se eu não me engano, né? Volta de Cristo, fala da volta de Cristo, essa palavra do grego. E eles entendem que Jesus vai vir, mas não vai tocar os seus pés na terra. Ele vai vir e arrebatar a igreja até um certo ponto que ele virá nas nuvens. E a igreja será arrebatada, mas alguns desobedientes, meio barro, meio tijolo, vai ficar. Eles vão ficar e aí vão ser perseguidos. Outros entendem que serão somente salvos através do martírio. Não vão negar a Cristo, vendo que a igreja foi arrebatada, e se arrependerão, dizendo: meu Deus, a igreja foi e eu fiquei, estava em desobediência. Não fui arrebatado junto com o povo de Deus. Aí serão perseguidos e serão salvos, mas através do martírio. Perseguidos e mortos. Então, assim, eu não acredito nessa linha de pensamento, que eu creio que a volta de Jesus será uma só. Jesus vai vir e a oportunidade já foi dada, entendeu? Já foi dada. Então, no versículo 4 ao versículo 8, vai falar da separação. Vamos ler aqui. Então ouvi outra voz dos céus que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam, pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu. E Deus lembrou dos seus crimes. Retribui-lhe na mesma moeda, pague-lhe em dobro pelo que fez. Misturem para ela uma porção dupla no seu próprio cálice. Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição como a glória e o luxo a que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava: estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Versículo 8, para concluir. E por isso, num só dia, as suas pragas o alcançarão: morte, tristeza e fome, e fogo consumirá.
pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. Então, Deus ainda dá oportunidade no período final ali. Sai dela, povo meu. É lógico que não é uma retirada de um lugar, porque retornando não é um lugar, é um sistema. Não é um apelo para que, meu Deus, vou para um mosteiro me enclausurar. Não. Nós estamos no mundo. E a oração sacerdotal de Jesus lá em João capítulo 17, eu sempre gosto de citar a oração sacerdotal, quando Jesus está se preparando para se entregar à morte e ressuscitar, e ali os seus discípulos ficariam, formaria a igreja. A oração dele qual é? Não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então nós estamos aqui inseridos nesse sistema, mas não somos governados por ele. Nós estamos aqui nesse mundo mau e pecador, mas não somos governados, influenciados por esse sistema. Então Deus sempre clamou, clama e vai clamar até o último momento de ter-se assim, oportunidade. Sai dela, povo meu. Sai dela, porque vai vir o julgamento. Vai vir o julgamento. Entendeu? Então, precisamos nos separar. Essa separação é um novo estilo de vida, um arrependimento. É você se arrependendo, você vivendo nova vida. Você não mais sendo governado por essa mentalidade, porque é uma forma de pensamento. O que é que Paulo vai falar? E sempre eu gosto de citar, né, os textos mais profundos da Bíblia. Paulo vai falar em Romanos capítulo 12. Portanto, não vos conformeis este mundo. Está lá no quadro? Está não, né? Está não. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Entendeu? Então, somos nós, estando no mundo, mas influenciando o mundo. Não o mundo influenciando a gente. Não o mundo influenciando a gente. Eu já ouvi falar de um mundo também que Satanás vai dar tipo, manipular a mente das pessoas aí. Esse negócio que Deus falou aí, ele vai conseguir controlar, né? Ele tem o poder, né? Ele vai conseguir controlar para ele fazer o exército das pessoas e continuar no sistema, querer lutar contra Deus. Bom, agora sim, a questão da perseguição do anticristo, sua forma de governo, pode ser que até que chegue a questão de manipular, de monitorar as pessoas, esteja mais apurado ainda. A tecnologia cada dia, ela aprimora. Então, a questão do anticristo, né, os seus seguidores, os seus agentes, manipular e monitorar o mundo, vai estar mais apurado, com certeza. Se você não leu o livro 1984, eu também não li ainda. Eu também não li. Tem ali é um livro muito conhecido, um livro muito famoso. Tem ali no Perim, no supermercado. Está lá na banca, 1984. Ele tem esse nome, 1984, mas ele foi escrito, acho que na década de 40. E quando você lê o livro, você vê que é atual. E o livro vai falar disso, do poder de monitoramento do sistema. Hoje, as pessoas sabem onde você está com o seu celular desligado. Você pode desligar o celular e tentar fugir. Se você carregar no bolso, as pessoas vão saber onde você está. A polícia vai saber. Entendeu? Hoje as câmeras estão no meio da rua, então o poder de monitoramento está muito grande. Então, assim,
nesse sentido, de certa forma, o anticristo vai monitorar, vai saber onde estão os servos de Deus, e ele vai perseguir. É por isso que vai dizer, né, e a mulher fugiu para o deserto. Eu falo que a igreja, estando na grande tribulação, ela vai ter que viver enclausurada. Ela vai fugir para ir para a selva, para a mata, para as cavernas. Entendeu? Vai ser um período de provação. Vai ser um período de provação para a igreja. É por causa que o WB fala, para a gente ir para o mato. Todos eles falam. Ir para o mato? Ir para o mato. Isso aí. Vai chegar isso aí. Você vai... Você pode correr. E eu estou querendo preparar um negócio aí. Vai dar certo. Vai. Isso aí. Você aprende com Rambo. Vai. Aprende com Rambo. Entendeu? Aprende com Rambo aí sobreviver na mata. Vai, dá para Ana Paula lá que ela quer perguntar. Depois. Dos pontos que eu não acredito, né, que a gente vai ficar na grande tribulação, igual o senhor falou aí, me fez lembrar, falou assim, que vai passar pelo sofrimento, tipo assim, a gente vai, como diz, a prova, né? Um dos pontos que eu creio que a gente não vai passar, porque pelo fato que a gente já tem uma prova tremenda aqui, pastor, a gente já vive já uma prova, renunciando a nossa carne, já vivendo já uma vida, já, né, aguentando, suportando uns aos outros, né, não tentando viver na carne, porque se a gente for viver na nossa carne, a gente vai aprontar, né, tudo, só que a gente já renuncia a isso por amor a Deus também, para agradar o nosso Deus, porque nós sabemos, né, então, assim, por isso também que eu não creio, um dos pontos, que eu não creio que a gente vai passar por essa grande tribulação, porque a gente já está aí, enquanto o povo está aí, né, curtindo, fazendo tudo o que tem que fazer, entende? Tipo assim, aí ainda a gente vai ter que passar por esse processo da grande tribulação aí, porque eu penso que eu já passo uma tribulação na minha vida de ter que renunciar às minhas vontades, matando a minha carne todo dia. Porque milhares de pessoas não entendem isso hoje ainda, de matar a sua carne, né? É por isso que eu criei um ponto que eu queria colocar, como se o senhor falou sobre o sofrimento, né? Que a igreja teria que passar. Entendi. Quer falar? Fala. Eu quero falar da questão do sistema que o senhor falou. É que uma coisa que vem na minha mente, que é algo que já tem muitos anos, só que eles conseguem ver praticamente metade da nossa vida, que é o nosso CPF. Com o nosso CPF, joga no sistema, vê se a gente tem o nome sujo, se a gente tem o nome limpo, se a gente paga direito. Consegue ver os nossos dados, filho de quem, se é casado ou se não é. E também o cartão do SUS, que é uma coisa, um númerozinho, um número que você fica na carteira, às vezes, num papel impresso qualquer, sem plastificar, sem nada. Só para chega no hospital, eles pedem o seu cartão do SUS, joga seu número lá, aparece seu nome todinho no sistema, aparece tudo sobre sua vida, seu CPF, tudo. Então o sistema, uma hora ou outra, ele vai saber mais aí da nossa vida. Vai saber. Se você ficar em casa, você não vai ter vida comum. Se passar pela grande tribulação, você vai esquecer a sua vida comum, sua vida de casa. Se houver realmente aquela perseguição, entendeu? Perseguição para a morte, você vai ter que, né? Ninguém quer fugir, ninguém quer passar por tortura, né? Ninguém quer passar por martírio, né? Ninguém quer passar, é muito sofrimento. Mas pode ser que, igual a Ana Paula falou, a questão daqueles que perseveram, né? Aqueles que lutam contra a carne, para agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. Eu já tive um pensamento de que quando Jesus voltar no findar da grande tribulação, aonde a igreja presente vai estar sendo provada, vai ser aquela igreja mais acomodada,
mais fria. Aqueles que realmente serão salvos, mas que precisarão ser provados para se consertar, para se colocar na linha, no eixo. Serão provados dessa forma. Vai ter sempre aqueles fiéis piedosos, lógico, né? Mas eu creio que vai vir num tempo, vai ser num tempo do fim, onde a igreja vai estar entregue aos seus prazeres. Aquela igreja que Jesus vai falar, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Então, esses daí vão se consertar através da prova. Eu creio que vai ser mais ou menos isso daí, entendeu? Eles vão ficar aqui? Não. Eles serão salvos, né? Mas através de provação no período da grande tribulação, entendeu? Salvos através do sangue de Cristo, lógico, né? Mas eles enxergarão a sua vida, a sua condição de frieza espiritual, entregue aos prazeres, entregue, né, à vontade da carne, o mundo, o hedonismo, que é os prazeres, no período da grande tribulação. Por que eu entendo dessa forma? Por quê? Vou dar um exemplo, eu sempre gosto de dar um exemplo. Quando os reis de Judá se levantavam, Deus, ele não olhava muito, ele não olhava mais o povo, ele olhava mais o líder, a liderança. Então existia um rei chamado Josias. Josias foi um rei que procurou liderar com uma vida santa, fazendo a vontade de Deus, e promoveu ali um reavivamento, pregando a palavra, né, celebrando as festas. Mas o cativeiro, a condenação já era iminente, porque outros reis que viveram de forma ímpia antes deles vieram, e pessoas estavam entregues à idolatria, ao culto a Baal, entendeu? Culto a Baal. Mas só que Deus fala o seguinte para Josias: olha, virá um do norte, eu não lembro exatamente como está a palavra, mas Deus dá um alerta a Josias, que o povo seria levado ao cativeiro, o Babilônia viria como objeto de condenação da forma ímpia de viver do povo, mas não viria nos dias de Josias. Por quê? Porque Josias era um rei piedoso. Josias foi um rei que procurou fazer a vontade de Deus, procurou renovar a aliança com Deus, botar o povo no eixo. Então, Deus falou para Josias: todavia, nos seus dias isso não vai acontecer, mas virá em outros, através dos seus filhos. Então, pode ver que depois de Josias veio mais 3 reis, se não me engano, Joaquim, Zedequias. E nesses reis aconteceram ali os cativeiros, a entrada, né, de Babilônia. É mais ou menos isso daí. Enquanto houver vida piedosa, enquanto houver clamor, pode ter certeza que Deus vai ser longânimo no que Ele está para fazer na face da terra. Mas a partir que a igreja vai se entregando aos prazeres e vai se tornando Laodiceia, pode ter certeza que Deus vai vir com provação sobre a terra, através da grande tribulação. Entendeu? Então, é isso aí. Então, primeira parte, condenação, depois Deus fala da separação, e agora uma voz de lamento. Os reis da terra, as pessoas lamentando por tudo, né, que foi comercializado nessa Babilônia. Vai do versículo 9 até o versículo 19.
O versículo 16, o 15, né? Podemos ler a partir do 14. Eles dirão: foram-se as frutas que tanto lhe apeteciam, todas as suas riquezas e todo o seu esplendor se desvaneceram, nunca mais serão recuperados. Os negociantes dessas coisas que enriqueceram à custa dela ficarão de longe, amedrontados com o tormento dela, e chorarão e se lamentarão, gritando: ai, a grande cidade, vestida de linho fino, de roupas de púrpura e vestes vermelhas, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Em apenas 1 hora, tamanha riqueza foi arruinada. Então, algo assim que, de repente, uma destruição, uma assolação, vai ficar desolada, assolada. Entendeu? Então vai vir assim uma destruição total sobre esse sistema. Amém? Alguma pergunta aí? Então, em primeiro lugar, vejamos o lamento dos reis e dos homens poderosos, homens de influência na terra, do versículo 9 ao versículo 10. Diz assim: quando os reis da terra que se prostituíram com elas e praticaram todo o seu luxo, virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: ai, a grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, em apenas 1 hora chegou a sua condenação. Então vai ser ali o lamento, né, porque homens presos a toda essa riqueza, essa luxúria. Agora, outra parte, já que não temos pergunta, a outra parte vai falar de... a celebração. Mas antes da celebração, tem algo aqui que eu quero ler, interessante. No Império Romano havia 60 milhões de escravos. Por que ele está falando isso aqui? Havia 60 milhões de escravos. Porque essa Babilônia também escravizou. Diz a palavra aqui, no versículo... Deixa eu ver aqui, todas as riquezas... as almas, né? Negociava almas, pessoas. Versículo 13. Capítulo 18, versículo 13, né? Canela e outras especiarias, incenso, mirra, perfumes, vinho, azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens, corpos e almas de seres humanos. Isso aqui vai falar de escravidão. Quantos países, quantos sistemas no mundo eles colocaram ali sua mão de obra através de escravos? Muitos, né? Então, como eu estava dizendo, né, aqui no livro está anotado que só no Império Romano havia 60 milhões de escravos. Na época de Paulo existiam escravos, na época dos apóstolos, né, existiam escravos. No Antigo Testamento existiam escravos. O trabalho antigamente, vocês estão reclamando, hoje a coisa está melhorzinha para a gente.
Mas, de repente, você ia trabalhar só para comer. Você ia trabalhar só para comer. E detalhe, né? Nós temos conhecimento aqui do Brasil do sistema, né, de escravidão dos negros. Quando os portugueses chegaram, né, colocaram os índios, mas diz a história aí, parece que os índios não eram muito bons em desempenhar trabalho braçal, aí chamaram os negros. Mas escravidão existe muito antes disso, e não somente negros, brancos, sabe? Brancos. A carta de Paulo a Filemon, foi a carta escrita a um senhor cujo o seu escravo, né, fugiu e foi parar ali na pessoa de Paulo. O escravo dele era... Qual o nome do escravo dele? Eu esqueci. Filemon era o nome do senhor. E o escravo era outro nome, eu esqueci o nome. Parece que Paulo cita. Quem achar aí vai ganhar um prêmio. Não sei se é Onésimo. Mas era um escravo. Onésimo? Isso, Onésimo, isso mesmo. Era um escravo. Hã? Eu falei primeiro que ele. Se acertasse, eu dava um prêmio para ele, mas eu falei primeiro. E mesmo assim ele viu lá, né, no computador. Ele viu lá. Era um escravo. Então, assim, não era negro. Né? Não era negro. Então, o sistema de escravidão existe há muito tempo, muitos anos, sempre existiu. Existe até hoje em alguns lugares. Né? O capitalismo selvagem, né? De certa forma, a gente é escravizado hoje, né? Capitalismo selvagem. E as coisas estão se tornando tão difíceis que praticamente nós estamos sendo escravizados, né? Praticamente. Daqui a pouco a gente vai trabalhar só para comer. É o salário. Que coisa, economizando o rompedor dele. Você quebrando a mão. Pois é. Então, outras anotações aqui, interessantes, além do, né, só no Império Romano, na época do Império Romano, 60 milhões de escravos, um cidadão pobre, na época do Império Romano, um cidadão pobre, ele tinha até 3 escravos. Ele tinha condições de ter 3 escravos. Tão comum que era o sistema de trabalho. Os pobres tinham 3 escravos. 10 perfazia um número apenas suficiente, 10 escravos. Um número suficiente de uma propriedade de uma família pequena. Somente 200 escravos era considerado um número grande para uma casa. Algumas famílias possuíam em suas propriedades rurais e instalações semelhantes a fábricas até 10.000 escravos. Imagine para controlar isso tudo aí, para não ter uma rebelião. Eram famílias indústrias. Famílias indústrias, onde se pagava ali senhor do escravo, né, o senhor do engenho, para controlar ali para não ter rebelião. Porque quem vai trabalhando 12 horas por dia ou até mais só para comer e dormir às vezes de forma subhumana? Né? Então, assim, era o sistema da época. Quando você estuda, né, antropologia, se eu não me engano, o nome da matéria, mas no Antigo Testamento, Deus ali, de certa forma, ele regularizando ali, amenizando a situação dos escravos. Né? Amenizando. Não era algo assim direto. Havia a época a cada 50 anos, que é o ano de jubileu, que você se libertava dos escravos.
Mas vinha assim a questão de se o escravo quisesse ficar com o seu senhor, aí você ia lá, furava a orelha, e os dois andavam como se fosse ali irmãos, né? Irmãos. Então, para a gente concluir, nos versículos finais, os 5 últimos versículos, vai falar da voz de celebração. Do versículo 20 ao versículo 4. Ao versículo 24, perdão. Celebraram o que se deu, celebrem, está escuro aqui. Celebrem o que se deu com ela, ó céus. Celebrem, ó santos, apóstolos e profetas. Deus a julgou, retribuindo-lhe o que ela fez a vocês. Então um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou-o ao mar e disse: com igual violência será lançada por terra a grande cidade de Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som de arpistas, dos músicos, dos flautistas, dos tocadores de trombeta. Nunca mais se achará dentro dos seus muros artífice algum de qualquer profissão. Nunca mais se ouvirá em seu meio o ruído de pedras de moinho. Nunca mais brilhará dentro de seus muros a luz da candeia. Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Seus mercadores eram os grandes do mundo. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Nela foi encontrado sangue de profetas e dos santos, e de todos os que foram assassinados na terra. Então, aí é a igreja celebrando, ali no período final. Eu tenho o entendimento de que quando chegar essa assolação final, a igreja vai ser arrebatada e ali celebrando, não aquele sentimento de queima Jesus, né? Tem vingança, não, mas celebrar a justiça de Deus, porque mataram profetas, seduziram nações, fizeram com que pessoas se perdessem com a sua sedução, com a sua riqueza. Então a igreja vai estar regozijando a justiça de Deus, porque Deus é justo, Ele é amor, mas Ele é justiça. Então eu entendo dessa forma. Amém? Vamos lá. A gente fala aqui, foi interessante isso aí. Eu falei aqui, eu falei algumas coisas, né? A gente está falando, está argumentando, mas me fez lembrar essa parte que o senhor leu. A queda da Babilônia. Depois disso, vi outro anjo que descia dos céus. Tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa: Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo.